Fala, meu lindo! Minha linda! Irmão, sabe o que eu imagino? É quem ouve a mensagem segunda-feira, 7 horas da manhã. E fala, gente, por que estão tão felizes agora? Ninguém é tão feliz 7 horas da manhã de segunda-feira. Ô, gente, é porque nós estamos vivendo algo novo. O Senhor está fazendo algo poderoso nessa série, a série Novos Caminhos. E eu tenho uma palavra de Jesus para você, que vai fazer você entender algumas coisas e talvez se frustrar com outras. Talvez a maior frustração dessa mensagem é saber que durante o processo você não vai conseguir entender as razões do porquê algumas coisas acontecem. Quer dizer então que vou ficar no limbo? Mas chegará um dia que tudo o que se passou será compreendido pela perspectiva da promessa. Quando você olha uma história do começo para o final, você não sabe a razão. Mas como Deus que servimos conhece a história do final para o começo, Ele sabe todos os motivos que a gente precisa. Amém. Mas antes de ir para o vídeo, irmão, eu estou pedindo ajuda para eles aqui porque tá difícil. Curte o vídeo, meu lindo, rapidinho, só dá um joinha, não dá nada, não queima a mão, não dói os dedinhos, faz só por pena, na dúvida. E se inscreve no canal e ativa o... Ativa o sininho, bebê. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tem uma palavra de Jesus para você, aqui nesse canal, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local. Aleluia. E é para você. Amém? Então, conferiu? Fez tudo? Curtiu? Top? Vamos pro vídeo. Gênesis 37 diz o seguinte, no verso 7: Eis que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que meu feixe se levantava e ficava em pé, e eis que vossos feixes estavam em pé ao redor e faziam reverência ao meu feixe. Verso 9, parte B: Eis que eu sonhei mais um sonho, e que o sol, a lua e 11 estrelas faziam reverência a mim. Ô irmão, olha uma coisa para você. É que é maneiro, a promessa ela é super maneira. Ouvir a promessa é a melhor parte de todas. Ouvir a promessa é... Quer ver quando vem na frente dos outros, que a gente fala, olha aí, ó, Deus vai fazer, vai me honrar na frente dos meus inimigos. Irmão, você já viu, tem alguns momentos de profecia que a gente não gosta de ouvir uma profecia assim, você está errado. Não, a gente gosta de ouvir qual profecia? Deus vai te honrar, e Deus vai fazer isso, e Deus vai te colocar na... E, irmão, a gente fica, é de Deus. Se for o contrário, a gente diz, não foi. Só que tem uma coisa que a gente não pode ignorar, que é uma coisa é a promessa, a outra é o cumprimento da palavra. E entre esse lugar e esse lugar tem um meio, e aqui que mora a chave de tudo. E eu não quero chover no molhado, eu não quero pregar sobre os processos de José, eu não quero falar sobre as dores que ele passou. Eu quero que você entenda a outra visão, que é aonde o Senhor o colocou antes de chegar no lugar que ele chegaria. Veja bem, olha só, eu vi uma história de um pastor americano no sul da Flórida. O Mark Anderson está aí? A história é sua, amigo. Colei de você hoje de tarde. Rapaz, eu estava preparando a mensagem, abri o Instagram do Neida, pastor Mark Anderson, belamente contando uma história. Irmão, eu disse, meu Deus, como pode? Era o que precisava para começar o que Deus colocou no meu coração. Esse pastor da Flórida, desse vilarejo
pegou fogo no vilarejo e queimou basicamente todas as casas. Na manhã seguinte, todos estavam com a mesma expectativa: qual vai ser o sermão do pastor agora? Tudo se queimou, tudo se perdeu. O que ele vai dizer? Qual vai ser o ânimo? Qual vai ser a palavra dele? E essa era a expectativa daquela manhã de culto. Quando as pessoas foram chegando na igreja, encontraram com o pastor na porta da igreja com um vaso de barro no braço. Todos passavam, viam um vaso de barro e ninguém entendia nada. Então o culto começou. O pastor subiu no altar para ministrar a palavra daquele dia. Mas antes de começar disse: esse vaso de barro foi a única coisa que sobrou da minha casa. Toda a igreja atônita ouvindo. Quer dizer, ele também foi assolado, ele também sofreu a consequência do incêndio. Ele disse: tudo o que sobrou foi esse vaso. Só que tem um detalhe: o fogo não consumiu o vaso, porque quem passa pelo fogo uma vez, quando passar de novo, não será destruído. Oh, meu lindo, não, vou melhorar. Lindo é que quando você vive os processos do Senhor e você passa pelo fogo que prova, que faz as coisas acontecerem, quando você chega na promessa e o fogo da contradição e a crítica e o peso da luta se levantam contra você, você não vai desfalecer, porque quem vive o processo uma vez está habilitado para viver a promessa do Senhor de maneira sobrenatural. Você pode dizer um glória a Deus, meu lindo? Aleluia! E olha, ai meu Deus, o José teve um sonho. Só que o sonho dele, irmão, era muito louco. Que negócio é esse de os feixes se prostrarem, o sol, a lua, as estrelas? É muito grande. E esse é o negócio, quando vem de Deus sempre é diferente. Sempre é muito grande, sempre é assustador e sempre é demais pra gente. Porque a gente diz: nossa, o que Deus viu em mim? Irmão, vou falar uma coisa pra você. Eu, Dave, hoje eu estou pregando aqui. Uau, que delícia, um monte de gente ouvindo. Que lindo. Se Deus fizesse comigo isso há 10 anos atrás, eu tinha acabado com a minha vida. E, irmão, não ia aguentar não. Ia ficar bobo já de cara, já ia falar assim... Já ia voltar no colégio do ensino médio, ia chamar a galera e falar assim: escuta só o que Deus fez, nego. Porque quando a gente não está preparado, aquilo que deveria ser a nossa bênção se torna a nossa maldição. Sabe o que é interessante? É porque hoje eu olho para algumas coisas e digo para o Senhor assim: agora eu entendi o porquê. Sabe o que é a maneira de José? É que a Bíblia diz que quando José conta o sonho, o processo dele começa no mesmo dia. O processo dele começa no mesmo dia. E a primeira fase do processo é experimentar de um ódio latente. Porque todo mundo que tem promessa experimenta disso, da incredulidade, da inveja, da angústia dos outros, de ver e saber que em algum momento o que Deus te prometeu Ele vai cumprir. E sabe qual que é a loucura? É porque parece-me que em alguns momentos essas pessoas que odeiam o que a gente carrega são opositoras tão ferozes que a gente para de acreditar na promessa pelo que está ouvindo, sabe? E isso é uma das coisas que mais paralisam. Não é o processo, é antes de entrar no processo. É quando você conta, é quando as pessoas sabem. Lindo, eu aprendi uma coisa com o Senhor e isso eu nunca mais vou esquecer. Eu era de uma igreja muito, como eu posso dizer, rígida, muito rígida. Só que eu nunca fui normal. Eu sempre fui da pá virada. Todo mundo pregava de terno, eu era louco para pregar de camiseta. Todo mundo falava de um jeito, eu era louco para mudar a forma de falar e falar do jeito que eu falava na vida normal, sem fazer aquela
Oh Deus inefável, Pai das luzes, aquele Não, eu gosto de falar, oh Jesus, meu lindo, meu amor da minha vida, eu te amo. Eu queria pregar normal, e aí eu pensava que eu era muito estranho. E aí, sabe o que era engraçado? Porque nesse lugar que eu estava, eu tinha um limite para chegar. E um dia alguém me falou, você está chegando no limite da panela. E quando você chegar das duas, uma, ou você estoura para dentro, ou você estoura para fora. E irmão, eu fiquei bravo, falei, invejoso. E aí, irmão, eu comecei a fazer coisas que não eram normal. E quando você começa a se movimentar em direção a uma palavra, você vai começar a fazer coisas que não é normal. Às vezes no contexto que você está, na família que você se encontra, aonde você trabalha, aonde você vive. E aí as pessoas vão começar a odiar você. E eu não era odiado pelo mal, eu era odiado pelo diferente. Porque eu estava fazendo algo novo. Irmão, eu comecei a viver algo novo e aquilo não dava para parar. E aqui mora o segredo. Eu tinha um projeto na época chamado Entrando na Onda, e eu escondi esse projeto até ele pegar 120 por hora. Quando ele pegou 120 por hora, todo mundo ficou sabendo, mas ninguém mais conseguia parar. Porque uma coisa é você parar algo que está em pequeno movimento, agora depois que pega a velocidade, ninguém mais pode parar. Bom, eu estou aqui, né? Eu acho que deu certo, para a glória de Deus. Mas hoje, o meu coração não se deixa levar por algumas coisas que antes, se assim eu fosse, irmão, acabava com tudo. Sabe o que é o doido da vida? É que algumas coisas Deus, antes de te expor, te mostra pequenos previews para você estar preparado para o que vai acontecer. Veja bem, José, a primeira coisa que acontece com ele é odiado. A segunda coisa, a Bíblia diz que depois de odiado, ele é levado para ser assassinado. Vão tentar matar, não consegue, não deixa. Então eles vendem José. Tudo isso estava acontecendo debaixo da mão do Senhor. É que aquele que pensa que está te fazendo mal, quando você está debaixo das mãos do Senhor, aquele coopera para aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. Sabe, toda pedra vira muro, toda armadilha se torna uma gaiola para aquele que colocou a armadilha. Irmão, não tem como, quando Deus quer fazer, aleluia, ninguém pode parar. Isso dá até uma música, entende? Ele é poderoso. Então veja, não é algo que vai destruir José, vai preparar ele. Aí começa o processo, ele é vendido. E aí quando ele chega na casa de Potifar, que é um chefe da guarda do Egito, a Bíblia diz que o que ele faz, eu vou ler para você, é maravilhoso. Olha que lindo. Ele chegou na casa do Egito, de Potifar, e a Bíblia diz que ele carregava uma graça de Deus sobre ele. É porque a gente não é nada sem a graça de Deus, meu lindo. A gente é um rascunho mal feito, se não for a mão do Senhor escrever a nossa história. A gente não consegue sem Ele. Em todos os momentos a gente precisa da graça do Senhor. Às vezes para não desistir, às vezes para nos consolar, às vezes para dizer, continua bebê, que vai dar certo. Eu estou contigo, eu não abro mão de você, eu vou contigo até o final da jornada e vou te levar no caminho da promessa. A gente precisa da graça de Deus. A gente não consegue viver sem a graça dele, porque se Deus sair da receita, a gente morre na praia, porque só tem uma forma de chegar aonde Deus deseja, com ele caminhando do lado, e não tem para onde correr. A Bíblia diz, a graça do Senhor estava sobre José, e José encontrou graça aos olhos dele, de Potifar, e o serviu. Agora olha o que vai acontecer, e ele o fez supervisor da sua casa, e tudo que ele possuía colocou na mão dele. Oh meu Deus do céu. É que ele é preso ainda, né? Ele é escravo ainda, ele não é livre, ele não é ainda o governador do Egito. Mas veja bem, no meio do processo, um relampejo da promessa aparece. Como assim, David?
Claro, bebê. Se você vai ser o governador de uma grande nação, o mínimo que você precisa saber é administrar o patrimônio de uma família dessa nação. Se você conseguir de uma família, você consegue multiplicar na vida de todas as famílias. Não. Irmão, Deus nunca vai te expor antes de te preparar. Deus nunca vai te colocar em perigo. Deus nunca vai fazer você correr enquanto você não estiver pelo menos apto a andar. Deus nunca vai colocar você numa velocidade que você não caminha. Deus nunca vai colocar você numa estrada que você não está preparado. Ele te prepara antes de você chegar. Irmão, Deus vai transformar José no governador, mas antes vai ensinar ele a gerir uma casa. Às vezes o trabalho que você reclama é parte do preview de Deus da promessa. Às vezes a família que você reclama é parte do plano de Deus sobre você. Sabe, a maior crise minha, quando eu descobri que eu era um evangelista, é porque o meu pai não era o Billy Graham. O Billy Graham foi o maior evangelista do tempo dele. Por que Deus me fez nascer em Joinville, na casa do Hamilton e da Luciane? Se eu sou um evangelista, me coloca na casa de um evangelista. Poxa vida, coloca no Jimmy Swagger, coloca no Richard Bon, coloca nesses homens grandes. Não, irmão. Deus falou, para chegar lá, vai ter que começar aqui. Aí você olha a história de todos os homens de Deus. Ninguém começou aqui, todo mundo começou aqui. Irmão, Abraão antes de se tornar pai de multidões, Moisés antes de se tornar o libertador, foi provado pelo Senhor até o final. E sabe qual que é a graça disso tudo? É porque no meio do processo que a gente reclama, a nossa consciência muda quando entende isso. Eu vou ser mais específico. Quando eu estava no começo da minha vida com Jesus, eu virei radialista, apresentar um programa de rádio. E aquele era o sonho da minha vida. Eu falei, encontrei o auge, estou aqui felizão, nunca mais vou sair. Aí um dia uma mulher falou para mim, você está numa rádio trabalhando, o Senhor me mostra. Aí ela, credo, que é isso? Arrepiou. Falei, pronto, Deus vai me honrar, vou virar diretor da rádio. Ela falou para mim, um dia a rádio será só o teu hobby, porque o que Deus vai fazer para você é diferente. Através de você é diferente. Irmão, na hora eu falei, poxa vida, deve ser da carne. Porque o que eu mais quero é trabalhar na rádio. Não, irmão, a rádio não era o final, a rádio era o meio. Porque eu aprendi a falar diferente, eu aprendi a modular a voz, eu aprendi a comunicar melhor. Eu aprendi porque a missão que me esperava no futuro dependeria dessa qualidade desenvolvida. E bem desenvolvida, porque senão não daria certo. Irmão, quando José está governando a casa de Potifar, Deus está mostrando para ele como é a receita da família de um egípcio. Deus está mostrando ele lidar com o patrimônio de um povo. Deus está mostrando o que funciona, qual é a rotina, qual é o gasto, qual é a necessidade, o que um egípcio come por dia. Ele está tendo tempo para se preparar, ele está olhando para aquilo tudo. E ele olha dinheiro, ele olha mantimento, e ele é o gestor da casa de Potifar. E eu sei o que você conhece. A mulher de Potifar se interessa nele, ele é bonito, corre para pegar ele, ele corre da mulher para não pegar ele, sai pelado, é uma confusão, lascada. E a Bíblia diz que ele, de agora um ajudador, governador de uma casa, vira um prisioneiro real, oficial, e vai para a cadeia. Qual que é a percepção que a gente tem? Agora acabou, agora deu. Parece que ia decolar, aí o avião colocou o nariz para baixo e bateu no solo. Parecia que estava dando tudo certo, de repente deu tudo errado. É porque, eu sei que é clichê falar isso, mas é porque antes de dar muito certo, antes de ser extraordinário, antes de acontecer tudo aquilo que Deus planejou, vai ter que dar muito errado primeiro. Eu sei que a gente não gosta de ouvir isso, mas vai dar muito errado primeiro. Vai ter muita humilhação no meio do caminho, vai ter muito descrédito no meio do caminho. E tudo isso é o processo para te forjar, para preparar você para chegar aonde Deus quer e não perder o teu coração. Então, lindo, enquanto não chega, enquanto não melhora, vai piorar. Agora só tem uma coisa a se fazer enquanto está nessa fase: enjoy, aproveite, curta o momento, sente a brisa do caos e vive o processo de maneira completa. Senhor, é isso que o Senhor tem, eu vou viver até a última vírgula, para que o ponto final seja ali na promessa que me aguarda, em nome de Jesus. Vamos mais. Ai, meu Deus.
é que continua. Aí José foi preso. José está onde agora? Prisão. E o guarda da prisão confiou a mão de José. Não, vamos pegar um versículo anterior. Mas o Senhor estava com José. Amém. Não, lindo, ele está preso. Diga, mas o Senhor está com ele. Não, vamos melhorar, irmão. Ele está passando humilhação. Parece que ele está longe da promessa. Está doendo demais. E nada mais você precisa no processo. Se Ele estiver com você, você está no caminho certo e o nome dEle vai ser glorificado. Ei, irmão. Mas o Senhor estava com José e lhe mostrou misericórdia e lhe deu favor aos olhos do guarda da prisão. E o guarda da prisão confiou à mão de José todos os prisioneiros que estavam na prisão e tudo o que eles faziam ali era ele que fazia ali. José, você vai ser um governador do Egito. Você vai precisar de duas capacidades bem desenvolvidas: gestão de recursos e gestão de pessoas. Ai não, Jesus. Não, peraí, irmão, eu não sei qual é o projeto de Deus para você, mas você vai precisar de algumas habilidades bem desenvolvidas para viver o propósito dele. E só se forma no processo. Não é esse negócio de faz do jeito que dá. É melhor o feito do que o não feito. Não, irmão, não tem nada a ver isso não, esquece tudo. Quando Deus faz, é perfeito, duradouro, perene, não quebra, não perece, não estraga. E veja bem, é coisa da gente. A gente gosta de dar uma adaptada. Não, faz do jeito que dá, faz do jeito que pode. Não, lindo, vive todos os processos para que você possa viver a promessa de maneira real. E a loucura de tudo é que nem sempre será da velocidade que a gente gostaria. Sabe por que eu me lembrei ontem? Que o que eu estou vivendo hoje tem partes que foram profetizadas quando eu tinha 6 anos de idade. Mãe, eu tenho 33. Está acontecendo agora. Tem algo que vai acontecer nos próximos dias. Meu Deus, que vontade de fofocar que eu estou. Ai, meu Deus. Vou falar, irmão, vai ter passado já. Vai ter passado. Irmão, há 3 anos atrás, uma mulher entrou no camarim de um evento nosso e falou: eu vejo uma televisão entrando em contato com você e dizendo: a gente precisa de você aqui. Aleluia. Tá bom. Não falei nada, não falei nome, não falei nada, fiquei quietinho. Jesus, só falei a promessa, né? 3 anos se passaram e o telefone tocou. Oh, aleluia! Sabe qual que é o que é maneiro? É porque não é um programa para falar sobre David, é um programa para falar sobre Jesus. Porque não tem a ver com o que eu sou, tem a ver com o que Ele fez, tem a ver com a graça dEle, o poder dEle. Então isso é maravilhoso. Eu não estou indo para fazer show, estou indo para pregar, para falar de Jesus. Que delícia! Agora está acontecendo, mas foi profetizado 3 anos atrás, outras 5 anos atrás, outras 10 anos atrás e outras 20 anos atrás. É que cada coisa leva um tempo para Deus preparar para chegar no lugar onde Ele deseja. Processos respeitados, habilitação para a promessa. Aí agora José está gerindo pessoas. Por quê? Porque quando ele governar todo o Egito, ele vai precisar saber de patrimônio, de receita, de mantimento, mas daquelas pessoas. É cultura. Sabe o que é gostoso do que eu vivo? Eu sou um evangelista, né? É top, porque eu sou mais normal. Eu transito no meio de todo mundo. E, irmão, se vocês verem no lugar que você fica chocado. Eu entro num lugar que nunca teve alguém pregando o evangelho. E a gente entra de bicudo, nariz de folha. Quando vê, tá lá. A gente vai entrando. A gente tem uns amigos que o pessoal fala assim: ai meu Deus do céu, esse é do mal, é meu amigo, eu ajudo ele. De madrugada ele liga pedindo oração, é tão gostoso. A gente transita no meio. E que hoje me faz sentido, porque eu não prego para pessoas que estão dentro de 4 paredes, eu prego para gerações. São pessoas que precisam ouvir o evangelho. E como eu vou atingir a dor de quem precisa sem saber o que ele passa?
sem entender a dor. Irmão, quando alguém fala alguma coisa para mim, de pessoas específicas, irmão, eu conheço o bastidor, eu sei qual é a dor, eu sei qual é a causa, eu sei qual é o motivo. Quando você vê alguém em depressão na rede social, pode ter certeza, se não chegou, vai chegar lá no direct. Quantas pessoas que mandam mensagem de madrugada, gente famosa, que você não imagina, você olha e diz: uau, que vida incrível, que felicidade. E a pessoa manda mensagem para mim dizendo que quer se matar. Mas é porque Deus nunca vai te expor a um lugar antes que Ele tenha te preparado. Irmão, como eu vou pregar para pessoas se não as conheço? Como você vai cuidar de todo o Egito se você não conhece a cultura do Egito, rapaz? Fica na cadeia, você vai ser esquecido antes de ser lembrado. E isso vai ser bom, porque um dia você vai ter que lembrar daquele que você deseja esquecer. Ai, meu Deus do céu, que vontade de chegar lá, mas vai demorar muito para chegar lá. Eu quero só que você saiba que José viveu todos os processos, interpretou um sonho na prisão de um copeiro e de um padeiro. E o último sonho que ele interpretou foi de Faraó. O sonho é: eu vou ser rápido. O resumo ou a interpretação é: 7 anos de muita fartura e 7 anos de muita fome. O que eu faço? José, ele diz: coloca alguém para gerir tudo nesses 7 anos, para guardar em celeiros, para que quando a fome chegue, tenha mantimento para todo esse povo. A quem vamos recorrer? Eu imagino José aqui, ó. Se quiser, eu tenho um currículo aqui. Trabalhei gerindo patrimônio e cuidando de pessoas. Talvez seja eu. Aí a Bíblia diz que o faraó olhou para ele e falou: tá aqui o menino. Se ele é o que tem o poder para interpretar o sonho, é ele que vai ajudar a gente a sair desse buraco. Então, meu filho, agora é com você. Ó, ninguém é maior do que José abaixo de mim. Uau! Irmão, pera. Ninguém é maior do que José abaixo de mim. Irmão, Potifar. Eu vi uma música esse dia que a roda grande entra pela pequena, que aquele guitarra, irmão, é que Deus vai mudando no jogo. E por isso que a gente tem que ser humilde de coração, porque às vezes o Senhor pode colocar a gente numa situação desfavorável para que o nome dele seja glorificado e alguém possa viver a promessa também. Agora, sabe o que é o maneiro? É porque se ele é maior, depois de... A mulher do Potifar está em dívida, né? Se eu fosse a mulher do Potifar, eu ia lá e falar assim: olha, querido, eu queria pedir perdão, porque, né, aconteceu um negócio, e quando virar fome, eu não quero que a comida acabe aqui na minha casa. 7 anos. O que ele fez? Geriu recursos. E nos outros 7, geriu recursos e a emoção das pessoas. A comida acabava e iam para José. José era muito inteligente. Todas as terras foram compradas por troca de alimento. E o Egito nunca cresceu tanto como no tempo da fome. Eu sei que é loucura imaginar isso, mas só é possível viver o plano de Deus quando a gente vive o processo de Deus. O plano de Deus é perfeito, o processo é extraordinário. O plano de Deus é incrível, o processo é... arde, incomoda, mas é assim que Deus trabalha. Ele molda, dá forma, queima, para que o vaso não quebre na batalha. Sabe, lindo, Deus não quer te perder, por isso que Ele vai te colocar no processo. Deus não quer que você quebre, Deus não quer que você vá embora, Deus quer que você fique. E é por isso que Ele vai te deixar no processo até ficar pronto. Se demorar muito, pode ter certeza que a confusão vai ser maior. Então aproveita, porque vai ter um dia que você vai olhar para trás, vivendo a promessa, e dizer a mesma coisa que todo mundo que chega aqui diz: agora eu entendi. Entendi o porquê da dor, entendi o porquê do sofrimento, entendi as humilhações. Agora eu entendi.
Por isso que processo não se entende durante, processo se entende na promessa. Quando você está lá e você olha, você diz: entendi. Em nome de Jesus, é isso que você vai viver. Deus, no nome de Jesus, Pai, Tua é a visão. O Senhor sabe exatamente aonde vai nos levar. E nós não queremos ir para outro lugar senão o centro da Tua vontade. Tuas promessas são maiores, são sobremaneira incríveis, Jesus. E nós somos pequenos perto de tudo aquilo que o Senhor promete. Mas se precisamos de um processo para habilitar a gente para viver a promessa, Senhor, a gente topa. A gente não desiste, a gente não corre, a gente não foge. Mesmo que dá vontade, mesmo que às vezes a gente fique injuriado, dizendo que está demorando demais, que o tempo não está passando, que todo mundo vai e a gente fica. Deus, eu sei, dói às vezes, mas se for a Tua vontade vai ser perfeita. E a promessa não vai embora, a promessa vai me aguardar. Eu vou chegar aonde o Senhor deseja, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a Deus por essa igreja linda que nos recebe, a Family Church. A todos os voluntários que estão servindo em todos os lugares. Eu quero que você aplaude Jesus pela vida deles. São maravilhosos. Muito obrigado. Muito obrigado, meu amigo pastor Mac. Muito obrigado. Fica de pé, pastor, para o pessoal ver você. Esse cara maravilhoso. A chefa está ali, a chefa. Ô, pastor. Meu Deus, vocês estão tomando o quê? Vocês estão ficando mais jovens, Senhor. São os pastores dessa igreja linda. Essa igreja é uma explosão nessa cidade. O Senhor tem honrado, prosperado. Mas eu tenho certeza que o processo não deve ter sido tão fácil. Mas sabe o que é o bom do processo? Eu vou te contar uma coisa. Eu contei ontem, mas eu quero contar agora. Ontem, conversei com o pastor Mac no final, mandei para ele uma mensagem. Disse: pastor, me diz o que o senhor achou. O senhor gostou? O senhor ouviu as mensagens? Porque eu tenho medo. Eu tento nem olhar. Bom que ele está atrás da câmera, eu não vejo o olho dele enquanto eu estou pregando. Porque eu respeito quem chegou primeiro e que abriu o caminho para eu poder caminhar. Agora, sabe o que é o maneiro? É porque o Mac, pastor Mac, é Mac porque é meu amigo, mas é pastor. Ele fez parte da nossa vida quando a gente estava no meio do processo dolorido. E foi você que me ajudou. E sabe qual que é o maneiro? É porque alguém que te viu no passado, no meio do processo, vê você no meio da promessa. Eu fiquei feliz da mensagem que o Senhor me mandou ontem. Mas sabe o que eu mais gostei? Foi porque o Mark lembrou de um dia que ele passou na frente da minha casa em construção pequenininha, lá no lado da casa da minha mãe. Saímos do carro debaixo de chuva, e ele colocou a mão na placa da construção da casa e disse: Senhor, ajuda esse menino, Senhor, faz algo acontecer, abençoa ele, abençoa a família dele. Então eu vou te ajudar com uma coisa. Não esqueça de quem estava com você no processo. Quando você estiver vivendo a promessa, honre, seja grato e celebre a Jesus. Muito obrigado, Mac, eu amo você. Muito obrigado. Obrigado por ter acreditado em mim. Obrigado por ter prefaciado o livro que ninguém queria ler. Muito obrigado. Fala, meu lindo! Eu tenho... Ai, Jesus, arrepiou. Estamos em Bauru, São Paulo. Eu tenho uma palavra de Jesus para você, meu lindo. Escute bem. Deus está cuidando de tudo. Essa é a certeza que vai invadir o seu coração ao longo dessa mensagem. Não importa qual circunstância você está, não importa a situação, não importa o sentimento que te invade, mas essa certeza
até o final dessa mensagem vai te trazer uma paz e uma segurança sobrenatural. Antes da gente ir para o vídeo, eu tenho que pedir algo para você. Eu até me emociono nessa hora. É a parte que eu me humilho. Gente, curte o vídeo. É rapidinho, você curte aí. Aí o YouTube entende, nossa, o vídeo é bom, tem muita gente curtindo. Manda para mais gente ouve a palavra, mais pessoas abençoadas, amém? Então curte, comenta, compartilha. Hoje saiu o relatório do nosso ano que passou e foram mais de 5 milhões de compartilhamentos nos vídeos do YouTube. Você pode celebrar o nome de Jesus? Tão lindo! Compartilha, manda naquele grupo da firma que dá BO toda semana, da família que você quer sair todo dia, manda lá. E não se esquece de se inscrever no canal. Estamos chegando à marca dos 10 milhões e quando chegar, a gente vai fazer uma festa para a glória de Jesus. Vamos fechar um estádio e que Deus me ajude. Além disso, a gente vai levar alguém para Israel. Eita, só... Acho que vai demorar para chegar nos 10 milhões, eu acho. Então vai dar tempo de nós se preparar. Mas lindo, vamos fazer o seguinte? Vamos para a mensagem. Nem ensaiamos. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. A gente vai caminhar debaixo de uma palavra que eu conheço há muito tempo, mas que em todo o meu ministério, mais de 10 anos, eu nunca parei para pregar. Eu nunca preguei sobre esse texto. E essa semana, revisitando as minhas notas, o Senhor me trouxe à memória essa palavra. E eu vou te dizer que Deus é tão perfeito, Deus é tão sobrenatural, que enquanto o Senhor ministrava no meu coraçãozinho essa palavra, eu já sabia o primeiro endereço aonde ela iria parar. Hoje à tarde, enquanto eu orava no meu quarto, falava com Jesus, eu liguei para 2 amigos e disse: tem uma palavra de Deus para vocês. Então o primeiro, vamos dizer assim, aquele que recebeu já foi à tarde o primeiro, mas agora é você. E agora é você que está aí na sua casa. Só que veja, esse sentimento, ele vai trazer tanta paz para o teu coração, que se você crer de todo o teu coração, meu lindo, a sua vida vai ter uma guinada de história sobrenatural. Vamos lá. Muito obrigado aos irmãos que creram. Temos uns 30 aqui que creram. Elias, que era dos habitantes de Gileade, disse a Acabe: como vive o Senhor Deus de Israel, diante do qual me ponho de pé, não haverá orvalho nem chuva nesses anos, senão segundo a minha palavra. Elias está dizendo. Verso 2 diz: e a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: saia daqui, vá para o oriente e te esconda junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E será que tu beberás do ribeiro, e ordenarei que aos corvos levem alimento para você. Bom, eu sei que você compreende o que eu vou dizer, mas algumas coisas que Deus nos impulsiona, que Deus nos encoraja, que Deus nos envia, algumas circunstâncias que nós entramos amando do Senhor, são extremamente desconfortáveis. Veja, é que Deus é um Deus de amor e a gente sabe disso, mas quando Ele nos manda para uma missão, e todos nós temos as nossas missões, elas não são confortáveis, porque elas exigem algumas renúncias
decisões radicais que nos cobram, que mexem com o nosso coração e as nossas emoções. E uma das coisas que mais paralisa o ser humano não é a ausência de palavra de Deus sobre nós, não. O maior motivo de paralisarmos é o medo que temos para viver o que Deus manda. E eu vou te falar, lindo, que não é fácil. Não é fácil ouvir direções do Senhor, porque sempre é maior do que a gente, é sempre muito maior do que a gente imaginou. Então para nós sempre é tão difícil e tão impossível que a gente sempre diz a mesma coisa: não consigo. Quando Deus chama Moisés, ele diz: não consigo, não falo bem. Quando Deus chama o Noé, ele é um senhor, todo mundo tem a mesma reação quando Deus chega. Não sei que não tem outro melhor. E veja, isso é uma coisa que a gente precisa de maneira urgente compreender. A forma que Deus trabalha, por mais que nos assuste, é segura. Eu vou ser mais claro com você. Você já foi numa montanha russa? Sim ou não? Irmão, eu sou apaixonado por montanha russa. Qual que é a sacada da montanha russa? Você quase morre, mas você não morre no final. Porque tem uma coisa, é segura. Quem entrou ali pela primeira vez não foi um ser humano, foi um saco de areia. Aquilo rodou e rodou e rodou milhares de vezes, e tudo foi testado para que você entrasse, tivesse muita adrenalina, mas saísse vivo. Irmão, é loucura. Mas parece que às vezes Deus olha pra gente e diz: está muito de boa, né? Vou te dar uma montanha russa para você andar. Aí você fala assim: oh, mas eu não vou aguentar porque é grande demais para mim. O Senhor fala: você vai, porque eu estou cuidando de você. Olha só, quando Deus chega para Elias e fala: Elias, sai de Gileade, é por um motivo. Deus primeiro encorajou ele a levantar uma palavra. A palavra de Elias é sinistra. Ele diz para Acabe: não vai chover mais nessa terra, e só vai voltar a chover o dia que eu falar que é para voltar a chover. Então o que ia acontecer? Seca. Então, para que ele não fosse obrigado a voltar atrás das suas palavras, Deus falou para ele: sai de Gileade e vai para o ribeiro de Querite. Agora observe bem, Gileade, que é onde ele mora, é um lugar nas montanhas, um lugar maravilhoso, está tudo certo. Aonde Deus envia ele é para o meio do deserto da Judéia. Ou seja, num dia ele é um homem que tem uma residência, no outro dia ele é um fugitivo morando no deserto. Então veja, quando Deus nos aponta alguns caminhos, a gente fica desesperado, porque a gente diz: Senhor, olha o que eu vou ter que abrir mão, olha o que eu vou ter que deixar para trás. E aí Deus continua dizendo: vai. Só que veja, a forma com que Deus faz com Elias me dá uma alegria muito grande, porque vivi sem ter ouvido dessa forma. Quando Deus nos fez tomar decisões radicais, e tomamos muitas na vida, e que nos cobraram medo, angústia, o Senhor sempre fez a mesma coisa, só que eu não sabia que era dessa maneira que acontecia. Eu vou ser claro. A Bíblia diz que quando Deus fala com Elias: Elias, vá para o Querite, ele diz: e eu... Bom, os olhinhos, olha no olhinho. Deus diz para ele: Elias, eu enviarei os corvos para te servir. Haverá um riacho, e você vai beber água desse riacho. Então agora a gente diz: mas ainda é deserto. Porque é a primeira coisa que a gente pensa: mas ainda é deserto, ainda não é Gileade, ainda não é o que a gente gostaria. Mas é o que Deus tem para agora. Só que veja bem, que coisa incrível. O que Deus está dizendo é que antes de ele preparar a fuga, ele já preparou o riacho de Querite para receber o Elias. Ou seja, Deus nunca vai te enviar
para uma circunstância, para um lugar que antes Ele já não tenha preparado a provisão para te receber. Deus nunca vai te expor a perigo. Se Ele disse vai, pode ir, porque tem algo te esperando nesse lugar. Deus não deixa os seus sem provisão. Ele não abandona, Ele não vira as costas, Ele não esquece. Então se Ele disse vai, vá. Mas devia ter um medo, vai, porque a segurança está te esperando, a esperança te aguarda, o cuidado de Deus está em tudo. E por isso que a certeza que temos é: Deus está cuidando de tudo, todos os detalhes. Veja, é como quando a gente viaja, são várias pontas soltas que precisam ser amarradas. Se a gente vai chegar no aeroporto, tem que ter alguém esperando no aeroporto. Então, a certeza que eu saio de casa é: quando eu sair, pegar o avião, e quando eu chegar no aeroporto vai ter uma equipe me esperando, que é o pessoal da nossa equipe. A gente vai entrar na van e vai para o hotel, e o hotel já vai estar reservado. E tudo isso aconteceu antes de eu sair de casa. Sabe o que é a loucura com Deus? É Deus, antes de liberar uma palavra sobre você, já preparou todo o caminho para você caminhar. Antes de Deus impulsionar você para uma decisão radical, Deus já viu tudo lá na frente e está tudo preparado para que você chegue. Agora, lindo, não é fácil, porque são nesses dias de provisão que a nossa fé é testada. Porque veja, Elias dormia com a última refeição dos corvos levavam para ele, pão e carne. É louco, não é? Imagina um corvinho vindo. Chegava, pedia para Elias. E a Bíblia diz que isso acontecia 2 vezes por dia, de manhã e de noite. A cena é maravilhosa, não é? Mas todo dia que Elias ia dormir, provavelmente ele pensava em 2 coisas: e se o riacho secar? E se o corvo não vir amanhã? Veja, a nossa dependência de Deus está sempre sob júdice. Sempre, sempre. Nós sempre estamos dizendo: será que Deus vai continuar fazendo? Será que Deus vai continuar abençoando? Será que Deus vai continuar abrindo as portas? Será que o lugar que eu estou indo, estou certo? Será que Deus não vai me abandonar? E aí a Bíblia diz que Deus não abandonou Elias, porque chegou um dia que o riacho secou. Chegou um dia que o Elias acordou, olhou no riacho, o riacho não tinha mais água. Naquele momento a Bíblia diz que a palavra do Senhor veio até Elias e falou: Elias, chegou a hora de partir. O Elias já está assim: partiu Gileade. Não, Sarepta. Irmão, quando a gente pensa que acabou, Deus diz: não, tem mais mais um negócio do processo que vai aprender. A Bíblia diz que Elias vai a Sarepta. Como que vai acontecer? Deus diz para ele: quando você chegar em Sarepta, você vai encontrar uma viúva, e essa viúva vai prover para você. Elias sai do riacho que ficou seco por conta da seca que chegou até onde ele estava, e chegou em Sarepta. Quando ele chega em Sarepta, ele avista a viúva que Deus havia dito para ele. Então ele vai até a viúva e diz: Deus me mandou aqui, e Deus falou que você vai me prover. Aí a viúva de Sarepta diz para ele: tem um problema, tenho pouca farinha na botija e pouco azeite. Não tenho quase nada de azeite, quase nada de farinha. E ela diz: se eu pegar o que tenho, como eu e meu filho hoje, e amanhã morreremos. Aí o Elias disse: pode fazer, faz um bolo para mim, pode ir lá, que se você fizer, não faltará provisão para mim e não faltará provisão para você. Não, irmão, nós envolvemos um terceiro. Você pode dar glória a Deus mais alto agora. A gente acabou de envolver um terceiro. Então deixa eu te explicar, lindo. Deus vai usar o sobrenatural para prover você no deserto. Deus vai usar o sobrenatural para cuidar do teu coração. Mas Deus também vai usar pessoas improváveis para fazer com que a sua missão continue. Deus vai levantar pessoas e vai colocar do teu lado, para que quando te falte forças, a força seja provida de quem está perto de você. Deus vai usar pessoas que amam a Jesus e que vão cuidar de você nos dias mais difíceis da tua vida. Não importa como, não importa quando, não importa onde. Entenda, lindos, todos nós precisamos de pessoas assim, que aquilo que nos falte sobre nessa pessoa.
E às vezes nem sempre vai sobrar, mas quem ama não dá do que sobra, dá daquilo que tem. E sabe qual que é o bom disso? É porque é uma esperança para os dois lados. Os filhos do Senhor não ficarão sem provisão, mas aquele que oferece provisão aos filhos do Eterno também jamais ficarão sem provisão. A Bíblia diz que é isso que acontece. A Bíblia diz que a viúva fez o bolo e não cessou o azeite nem a farinha. A Bíblia diz que multiplicava e não acabava, até que um dia, no meio de um deserto de provisão, que não faltava nada, mas ainda não era o lugar legal, a Bíblia diz que a viúva chega para Elias e diz: meu filho morreu, e eu não sei o que está acontecendo. Será que é porque você está aqui e Deus está fazendo isso? Aí Elias diz: me leva até onde ele está. Sobe no quarto aonde está o garoto, e a Bíblia diz que Elias faz uma coisa: ele deita por 3 vezes por cima do garoto e ora. E a Bíblia diz que Deus ressuscitou o menino. Eu vou ser claro com você, lindo. Talvez você se identifique, mas eu gosto de andar com gente que está nas mãos do Senhor. Eu gosto de andar com gente que está sendo cuidado por Deus, porque quem ouve a voz de Deus é sensível para interferir no milagre que eu preciso também. Talvez seja você a viúva, ou talvez seja você o Elias, não importa. A questão é: quem serve é servido. E o milagre está dentro da casa da viúva. Bom, quando a gente pensa, acabou, agora o percurso se encerra, a Bíblia diz que Elias diz: chegou a hora de eu voltar. Veja, ele estava aqui, ele desceu, ele continuou descendo, e ele diz: agora eu tenho que voltar lá. Sabe o que ele quer? Ver o Acabe de novo. Ele fugiu de Acabe e agora ele quer ver Acabe de novo. Então ele chega, chama por Obadias. Obadias atende, ele diz: me leva até onde Acabe está. E ele diz: não vou fazer isso com você, ele vai te matar, a gente está numa seca terrível e é por sua culpa. E ele diz: não, eu quero falar com ele. Você pode tentar me impedir, eu não vou fugir. Irmão, sabe qual que é a loucura de tudo, meu lindo? É que Elias é o garoto que estava agora há pouco no deserto. O Elias é o garoto que agora há pouco estava esperando o corvo chegar com o alimento. O Elias agora há pouco era o garoto que estava pedindo ajuda para uma viúva. Mas agora ele está dizendo que quer enfrentar o rei. Exatamente isso. Porque uma coisa que a gente não pode esquecer jamais é que as provações dos processos que Deus nos colocam se tornam um combustível para a fé que nos leva para algo sobrenatural. Se aquilo que nos doía, se aquilo que nos feria, se aquilo que nos colocava de joelhos realmente te alcançou, pode ter certeza que mudou muita coisa dentro de você. Você é uma coisa antes da provação e você é outra pessoa depois dela. A maturidade, a fé desenvolve, tudo cresce. Então agora você precisa observar: Elias não é o garoto que saiu, é outro garoto agora. Chamam o Acabe, levam ele até o Monte Carmelo, e a Bíblia diz que é nesse lugar que Elias diz é porque é maravilhoso, porque Baal, que era o deus de Acabe, que havia pervertido o reino, era o deus da chuva e da fertilidade. Não tem chuva e não tem mais fertilidade. Então volta Elias dizendo: fala por Deus de vocês mandar chuva. Elias é atentado, irmão. Eu vou te falar uma parada: quando você vive o processo, você fica igual. Irmão, você conhece aquele crente sinistro que diz, no meio da tá tudo dando errado, confusão, crise, pau, guerra, e ele diz: Deus está cuidando de todas as coisas, porque posso. Você conhece alguém assim? Alguém que se fala perto de você? Alguém que
O pau pode estar torando, irmão, e ele está cheio do Espírito Santo, entendeu? Ele é corajoso. Irmão, pode ter certeza que esse aí já passou por processos tão doloridos, porque ninguém fica assim sem treinamento. Ninguém fica forte sem academia. Ninguém amadurece sem escola da vida. Ninguém cresce se não for a força do alimento. Irmão, a gente precisa de treinamento. Elias está diferente, irmão. Eu acabo, o que é isso? Aí os profetas de Baal, todo mundo louco para pegar ele. Ele falou assim: se o Deus de vocês é real, manda descer chuva. Não desce. Manda descer fogo. Não desce. Aí Elias: então agora é minha vez. Desce fogo do céu. Aí a Bíblia diz que Elias levanta os olhos e começa a dizer: eis que vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aleluia! No meio do deserto, no meio da seca, tem um homem de olhos levantados dizendo: está chegando a chuva, vai voltar, as mãos do Senhor estão voltando sobre a terra de Israel. Lindo! Só tem essa ousadia quem vive a provisão do Senhor. Então, lindo, eu não sei qual estágio da vida que você se encontra, mas se talvez você esteja na curva descente, sabe, na curva decrescente da história, você precisa saber: Deus está cuidando de tudo. Se tiver alguém perto de você que é bonito, se não tiver, não precisa falar não, mas eu acho que é bom, para não dar briga. Fala para ele: lindo. Para si não importa a treta, o tamanho da confusão, o nível do processo, Ele está cuidando de tudo. Quando eu estava no começo do ministério, tinha tomado decisões muito radicais. Estava vivendo o sobrenatural, mas com muito medo. Eu me lembro que uma das orações que eu fiz para o Senhor foi: Jesus, eu vou te obedecer, eu vou ouvir a tua voz, mas não me desampara. Jesus, eu não quero ter que pedir para o meu pai um dinheiro para pagar uma conta. Senhor, o Senhor está dizendo que o Senhor vai me sustentar e que é para eu ouvir a tua voz. Então eu vou, mas não me deixa passar vergonha. Me lembro que naqueles dias eu fui num lugar ministrar e eu recebi uma oferta de R$600 na época. Me lembro que casalzinho jovem, eu e minha esposa chegamos em casa, pegamos as continhas do mês. Você sabe o que é isso? Pegamos as continhas do mês, começamos a somar. Pegamos todo o dinheirinho meu e dela que havíamos ganho aquele mês, colocamos juntos. E faltou R$300. Aí eu me lembro que eu dobrei o joelho e disse: Jesus, eu só te pedi uma coisa, que eu não passasse vergonha. Como que eu vou ter que ligar para o meu pai, Jesus, com 22 anos, para dizer que está faltando dinheiro para pagar a luz, Senhor? Jesus, não me deixa passar essa vergonha. Eu estou confiando que o Senhor está provendo. Então, por favor, lindo. Isso era domingo de noite. Segunda, eu estava na rádio que eu trabalhava. Chega um rapaz, Alexandre, bate na rádio. O recepcionista abre, ele diz: eu preciso falar com o Dave. E aí eu vou lá para falar com o Alexandre. O Alexandre está com um envelope branco na mão, escrito: a bênção continua. Irmão, eu fui correndo pro banheiro. Falei: Senhor, eu preciso abrir logo, Jesus, não vou aguentar. Aí eu abri. Quanto que faltou na noite anterior? Quantos tinha no envelope? 300.
Eu podia falar para você, tinha R$1.000. Sobrou 600, não, sobrou 700. Não, irmão. É que no tempo de provisão não sobra nada. No tempo de provisão, o que entra, sai. Eu vou ser mais claro com você. Enquanto você vive na provisão, não guarde nada. Porque o Deus que provê hoje, vai prover amanhã, depois de amanhã, e enquanto for necessário. Você entendeu bem, lindo? Deus não vai te abandonar. Não importa se a circunstância é difícil, não importa se o plano é ousado demais. Se Jesus está te impulsionando, pode pular de cabeça. Ele vai sustentar, Ele vai prover, Ele vai cuidar de todas as coisas, porque Ele nunca te manda para um lugar que Ele não preparou a tua chegada primeiro. Agora, provisão não é tempo de guardar. É louco isso, não é? Não tem de guardar. Porque se você guarda, você está dizendo, não acredito que amanhã vai vir de novo. Tempo de provisão não se raciona. O que Deus manda, come. Aproveita. Porque vai chegar um dia que o tempo de provisão vai passar e o tempo dos celeiros cheios irão chegar. E aí, meu lindo, não é que vai precisar racionar, mas você vai sobrando para guardar. Você vai guardar do que sobra. Ô irmão, ninguém ficou feliz. Eu estou declarando uma palavra de Jesus sobre a sua vida. Lindo! O que eu mais queria ouvir na vida um dia era: vai chegar um tempo que vai sobrar. Elias foi servido pelos corvos, pela água, pela viúva de Sarepta, e agora o próprio Deus se encarregou do serviço. O fogo desceu, consumiu os altares, e a chuva caiu sobre a terra de Israel. Deus é fiel para cumprir tudo o que promete. Você só precisa saber, e eu termino aqui: Jesus está no controle de todas as coisas. Jesus, nós cremos que o Senhor está no controle, portanto, podemos descansar. Podemos crer que o Deus que faz hoje fará amanhã, enquanto for necessário. Tu és o Deus que provê, o Deus que cuida, o Deus que olha para o nosso coração aflito e acalma no meio da tempestade. Jesus, obrigado, Senhor, porque nunca nos desampara. Obrigado, Senhor, porque nunca vira as costas para o teu povo. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é poderoso e cuida de todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com você? Que bom! Os lindos de São Paulo, que isso, papai? Que bom que você está aqui comigo. Você entende o que está acontecendo aqui por essas reações. É só o começo. Eu tenho certeza que essa palavra vai animar você, vai te levar para um ambiente seguro. Sabe, se esse ambiente ainda não existe, Deus vai te dar a sabedoria para construir ele. Amém? Eu quero só te pedir um favor antes de nós irmos para a palavra, para a mensagem, que é a nossa prioridade. Eu quero te pedir uma coisa importante. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho. Nosso sonho é chegar em 10 milhões. Hoje, a última vez que eu vi, porque hoje eu vi,
são 7.400.000. Falta quantos para 10 milhões? 2.600.000. Matemática da terceira série está em dia. É isso aí. Sobe 3, tira 2, vai 4, tira 5. Pega lá, divide. 2.600.000 é pouquinho da gente, né? Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, nem que seja por dó. Brincadeiras à parte, meu lindo. Ativa o sininho, se inscreve, é importante, porque você vai ter sempre uma palavra e vai ser notificado toda segunda-feira de uma mensagem nova. Se você ainda não curtiu o vídeo, curte, comenta, compartilha e assiste. Vamos pro vídeo, amém? Então, ok. Salmo de número 46 diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e força, um socorro bem presente no dia da tribulação. Deus é o nosso refúgio e fortaleza no dia da tribulação. Eu vou fazer igual eu faço com os meus filhos, para vocês nunca mais esquecerem. Eu ensino os meus filhos. A gente começou esse ano um salmo, que é o salmo que eles leem todos os dias. Leem não, porque eles não sabem ler, mas agora eu ensinei, eles decoraram. Eles decoraram esse salmo: em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor está... Tá vendo? Vocês não estão dormindo lá em casa, então vocês não sabem. Porque o Senhor está comigo. Cada dia eles mudam. A gente diz, porque o Senhor está do nosso lado, porque o Senhor agradeceu. Não sei porque eles falam isso. Mas agora, hoje, no quarto com o João, eu falei com ele: filho, como que é o salmo que o papai diz para você? E ele falou sem eu ter que repetir. Ele falou: em paz me deito, logo pego no sono, porque o Senhor está comigo. Então eu quero que você decore esse texto. Vamos lá, pra você nunca mais esquecer. Deus é o nosso... Ai, que lindo! Deus é o nosso... E... Pronto. Deus é o nosso... Nossa, vocês foram mais rápido que o meu menino. Então, entendendo que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, eu quero que você... Eu nem vou fazer você decorar o texto inteiro para não demorar. Mas escute, a gente não tem só que decorar isso. A gente tem que gravar no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente. Porque nos dias de tribulação, a gente esquece para onde a gente corre. Ou a gente até lembra, só lembra da pessoa errada, do conselheiro errado. E a gente esquece que o nosso principal, a nossa principal rota de fuga tem nome, e é o Senhor Jesus. Só que eu vou te falar uma coisa muito importante, e que eu demorei para entender até que eu casei. O Senhor Deus, que é o nosso refúgio e fortaleza, nos dá a habilidade de construir os nossos refúgios e as nossas fortalezas. Eu vou dizer de novo para você, mas vou te dizer de uma maneira diferente, que eu me lembro de quando eu era criança. Minha mãe e meu pai, a gente viajava juntos. Nós íamos para uns interiores da vida, na época do Paraná. Nós íamos de carro. E toda criança, quando ela está viajando, ela faz uma pergunta até chegar ao destino. Qual é? Essa aí. Estamos chegando. E hoje eu tenho o meu filho Noah, tenho o João, o Noah e a Serena, né? É uma tropa de elite. O Noah é igualzinho eu, irmão. Então hoje eu entendo que o meu pai, para viajar comigo, me amava muito. Eu entrei ali no palco, meu filho disse: por que o papai está entrando aqui, papai? Falei: porque o papai vai trocar de roupa. Ah, tá. Eu entrei de novo. Ele falou: papai, por que o papai está entrando aqui, papai? Eu falei: filho, para fazer a mesma coisa que o papai fez na primeira vez, trocar de roupa. E eu acabei de voltar. Então eu imagino quantas vezes eu perguntava pro meu pai: papai, estamos chegando, papai, estamos chegando. E a resposta era não. Mas olha que interessante, na ida eu perguntava, na volta não, porque na volta eu não queria voltar.
quando a gente é criança, a gente não quer voltar para casa, a viagem é mais interessante. E aí a gente não entendia, porque eu ouvia os meus pais dizendo: viajar é bom, mas voltar é muito melhor. Você concorda comigo? E voltar é maravilhoso. Eu não entendia porque eu era criança, porque voltar é melhor. Eu quero ficar aqui com meus primos. Eu quero voltar para aquela casa que eu vou ter que estudar e ir para o colégio às 7 horas da manhã. Tá doido? Eu quero ficar aqui para sempre. E eu fazia planos na minha cabeça: eu vou fugir, vou ficar aqui. Um dia eu viajei e me apaixonei por uma menina. E eu fiquei pensando: como que eu faço para voltar para o Paraná sem meus pais? Graças a Deus que eu nunca voltei. Mas olha, porque eu não fazia sentido voltar para casa. Aí eu casei. E eu descobri o sentido de voltar para casa. Eu descobri o que é criar um refúgio de paz. O que é criar um lugar para os tempos difíceis ser um refúgio. E para mim ficou ainda mais claro durante a pandemia. Na pandemia eu descobri quão preciosa era a minha casa. Na pandemia eu descobri quão preciosos eram os tempos, o tempo onde eu não tinha que fazer nada, eu só tinha que ser pai e ser esposo. Sabe, foi incrível a descoberta. Eu descobri aonde guardavam-se os pratos. Eu descobri muita coisa. A toalha, porque no hotel está na porta, mas na casa da gente não. A mulher não deixa na porta. Ela faz de propósito, para você lembrar antes do banho. Porque se você pedir, ela vai dizer: por que você não trouxe? Bom, eu lembrei de muita coisa, mas eu quero que você entenda uma coisa: que o que parece normal para um pode ser totalmente atípico para alguém. Porque tem gente que não tem paz em casa, que não tem para onde voltar, que não tem o seu refúgio. E a gente esquece que o que para um faz muito sentido, para outro pode ser um sonho distante. E a gente esquece, porque não somos intencionais, que vai ter um dia que a nossa casa vai ser extremamente necessária. E que se a gente não tiver construído esse refúgio, a gente vai ficar na tempestade de maneira desprotegida. Porque a vida, ela é feita de tempestades. As tempestades acontecem. Então, se a nossa casa não é o nosso refúgio, nós iremos viver desprotegidos. Se nós não edificarmos a nossa casa da maneira correta, nós não teremos para onde voltar. Eu vou te contar duas histórias. Essa última eu não vou contar, é muito recente, eu acho que pode ser muito triste, mas deixa para lá. Vou contar a primeira. Não, é por respeito à pessoa. Deixa. A primeira, eu estava pregando no interior do estado de Santa Catarina há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. E eu fiz o apelo para que aqueles que quisessem aceitar a Jesus viessem à frente. E veio uma menina de uns 12 anos aceitar a Jesus. Essa menina, quando ela veio para frente, eu vi que as líderes daquele grupo de adolescentes muito simples começaram todas a chorar. E eu não entendi muito bem o que era que estava acontecendo. Quando terminou, a menina me procurou e disse: pastor, eu aceitei Jesus agora. Eu falei: nossa, que lindo. Ela falou para mim: mas eu tenho um medo muito grande, porque eu tenho um pecado muito grave. Eu olhei para a menina de 12 anos, eu sou muito curioso. Eu falei: Jesus, o que é? O que é, minha linda? Ela falou: eu sou muito mentirosa. Você riu, né? Você também é? Aí eu falei para ela: nossa, linda, bem-vinda ao clube, eu também sou. Ela falou: como assim, pastor? Ela falou: eu tenho a mesma natureza que a sua. A mesma natureza. Só que quando Jesus entra, essa natureza ela é aplacada, fica tranquila. Você vai perceber que algumas coisas que você conseguia dizer não vai conseguir dizer mais. E seja intencional em não falar. E ela disse: pastor, então quer dizer que então Jesus me perdoou mesmo? Perdoou. E eu abracei ela e orei por ela de novo. E aí ela falou uma coisa, ela disse: só tem um problema agora.
Eu falei, o quê? Eu vou ter que voltar para casa e eu vou ter que falar a verdade. Falei, como assim? Ela falou, vou ter que falar para meu pai que eu vim na igreja. E meu pai proibiu eu de vir nesse lugar. E quando eu falar agora, porque vai ter que ser a verdade, eu tenho certeza que ele vai me bater muito. Naquele dia eu descobri que nem todo lar é um ambiente de paz, que nem toda casa é um refúgio, e que nem todo mundo nos dias de tempestade tem um lugar seguro para voltar. E começou a nascer no meu coração uma palavra, e hoje é a primeira vez que eu vou falar sobre isso. E olha quanto tempo já se passou. Nós começamos a entender algumas coisas, a maturidade faz isso, mas hoje eu quero te dizer uma coisa. Você precisa urgentemente transformar a sua casa num refúgio. Você precisa urgentemente transformar a tua casa em um ambiente seguro, para que nos dias de tempestade você tenha onde se esconder, para nos dias de angústia você tenha onde se refugiar, para que quando o dia mal venha você tenha onde se esconder. Porque no final do dia a nossa casa é o nosso último endereço. Porque de verdade o que vale não é a rotina de quão produtivos nós somos durante o dia, é o lugar que nos espera para viver a nossa vida de verdade. Tem muita gente que a casa não é um ambiente de paz, porque escolheu uma vida totalmente diferente. As prioridades são confusas. Está cheio de gente, eu conheço muita gente assim, que não tem prazer em voltar para casa. Conheço gente que viaja 31 dias por mês. E eu vou te falar, meu lindo, viajar é legal, mas chega uma hora que a gente tem alergia de quarto de hotel, a gente não quer ver hotel na frente. Quem aqui sabe, não é todo mundo que entende isso, sabe, mas tem dia que o avião é insuportável. Tem dia que eu só quero voltar para casa. Eu não quero ver ninguém, eu só quero ver meus filhos. Mas porque o ambiente foi construído. E quando Deus me fez entender isso, a necessidade da construção do refúgio, eu me lembrei de uma história da palavra, uma história bíblica que norteia tudo isso. A história de Noé. A história de Noé, para quem não conhece, é a história da salvação do homem. Sabe, foi a forma que Deus preservou a humanidade. Deus decidiu destruir tudo, destruir a terra, dar um reset, mas encontrou um homem justo chamado Noé. E aí a Bíblia diz que Deus falou para Noé: Noé, constrói uma arca, porque eu vou fazer chover sobre a terra. Então a Bíblia diz que Noé, durante 120 anos, construiu a arca. E o dia que a arca ficou pronta, a Bíblia diz que a chuva desceu. E quando a chuva desceu, a arca de Noé estava pronta. O que a arca de Noé estava? Pronta. E porque a arca estava pronta, eles entraram na arca, fecharam a arca e sobreviveram à maior tempestade da história da humanidade. A maior chuva, a maior inundação, porque construíram a arca enquanto o céu estava azul. A arca não pode ser construída enquanto está chovendo. A arca tem que ser construída enquanto o céu está azul. Meu lindo, teve gente que deixou para resolver a vida na pandemia, divorciou, abandonou, foi embora, porque a tempestade maximiza tudo aquilo que estava escondido. Então a hora de resolver é a hora que o céu está azul. Nicolau Maquiavel, quando escreveu o livro O Príncipe, ele disse uma coisa que eu aprendi na faculdade. Eu li esse livro, fui obrigado, senão eu não ia ler, porque é muito chato. Ai meu Deus, ele disse, é chato, mas eu fui obrigado. Mas ele disse um conselho: em tempos de paz, não estejam ociosos. Sabe o que eu quero que você entenda, meu lindo? Aproveita esse ambiente,
Aproveite enquanto as coisas estão em ordem e coloque estruturas poderosas na sua casa. Posso melhorar? Construa na sua casa um bunker de emoções. Construa na sua casa um bunker para te proteger de qualquer guerra. Está acontecendo uma guerra agora. Mas quem tem um bunker está tranquilo, porque lá fora pode ter uma guerra acontecendo, mas quem está dentro do bunker não sofre o ataque. Eu vou dizer uma coisa para você, meu lindo: o mundo vai piorar. O mundo vai piorar, cada vez fica pior. Mas se você tiver um bunker, não importam as circunstâncias, não importa o que acontecer lá fora, não importam as crises, não importam as pesquisas, não importam os dados. Eu tenho um lugar seguro, eu tenho uma família, eu tenho um ambiente de adoração preparado. Na minha casa quem governa é o Senhor, na minha casa quem domina é o Espírito Santo, na minha casa tem paz. E aí você vai descobrir a alegria de voltar para casa. A alegria de voltar para casa. Mas vai ter um dia que vai fazer todo sentido, que é quando a chuva começar a cair. Eu fico imaginando a cabeça de Noé quando a chuva começou a cair, porque nunca havia chovido na terra. Nunca. Eu imagino o dia que Noé estava terminando a arca e a chuva começou a bater no lombo, começou a bater nas costas. Sabe aquela sensação de chuva que começa? Eu imagino Noé olhando para a família dizendo assim: ei, chegou a hora, vamos entrar na arca. A Bíblia diz que Deus falou para Noé: Noé, entra na arca e tranca ela por dentro. Quem está fora não vai conseguir invadir. Sabe, quem está fora não vai conseguir atrapalhar. Sabe, o Senhor é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Sim, Ele é o nosso refúgio, socorro bem presente na tribulação. Sim, Ele é. Mas a nossa casa, através da graça do Senhor, pode ser esse refúgio também. Eu não sei como está a sua família, eu não sei o que te causa ouvir uma palavra como essa, mas eu quero te dizer, meu lindo: uma hora a chuva cai, uma hora a chuva desce. E se o nosso ambiente de chegada e de partida não estiver organizado, é muito triste. Tem gente que sacrifica o refúgio, tem gente que sacrifica a casa, tem gente que sacrifica os filhos, tem gente que sacrifica a esposa, toma decisões que destroem o seu refúgio, e quando voltam não chegam. Entendeu? Tem gente que volta para casa, mas não chega em casa. Tem gente que não dedica tempo de qualidade com os filhos. Tem gente que sequer conversa com a esposa olhando nos olhos. Tem mulher que não tem prazer nenhum em servir o marido. Sabe por quê? Porque o ambiente é de guerra, onde deveria ser um ambiente de paz. É como se você tivesse a possibilidade de ter um bunker e você constrói ali trincheiras para guerrear. Grava o que eu vou te dizer, meu lindo. A sua casa não é um ambiente para colocar trincheiras. A guerra deixa para fora, as batalhas deixa para os ambientes externos, porque elas são inerentes da vida. Mas na sua casa tem que ter um bunker de proteção. Na sua casa não é o lugar de guerra, é um esconderijo para você se proteger das guerras. A sua esposa não é a sua inimiga, os seus filhos não são os seus inimigos, os seus pais não são os seus inimigos, eles são os seus aliados para a guerra de fora. Portanto, ao invés de tentar fazer um mundo melhor para os seus filhos, comecem a fazer filhos melhores para o mundo. E o ambiente de criação é a sua casa, é a sua família, é esse bunker que você pode construir. Pode cair tudo lá fora, mas dentro da sua casa não pode a guerra chegar. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Não deixe a guerra chegar dentro da sua casa, porque quando ela chega, aí você não tem mais força para viver lá fora. Vou te contar uma coisa. Eu não tinha condições para comprar presente para meus filhos se eu tivesse filhos lá atrás. Quando eu tinha 19, 20 anos, eu não tinha dinheiro para comprar uma coxinha. Imagina, meu filho pediu um Lego. O Lego, irmão, você precisa descobrir.
Lego, Hot Wheels, é mais caro do que comida. Eu não tinha condição. E aí de repente a gente tem, então a gente pode comprar. Mas eu vou te contar uma coisa que aconteceu. Meus filhos, eu descobri a maneira mais poderosa de trazer eles para perto de mim. E não é dando um presente caro, é sentando no chão com eles. Uma semana atrás eu tinha uma live para fazer às 21 horas. E é exatamente o horário que eu tenho tempo de qualidade com os meus filhos. E aí eu tinha uma live e eu tinha meus filhos. Eu não tinha feito aquele compromisso, fizeram por mim. Eu falei, querido, pode cancelar, é o tempo dos meus filhos. Muda para as 22, mudei para as 22. E aí eu fiz uma coisa com o João e com o Noah. Naquele dia eu fiquei extremamente satisfeito, sabe? Me senti um pai assim, nossa, importante. Sentei com eles no chão e resgatei uma brincadeira que eu fazia quando eu era criança. Eu construí uma pista de carro de corrida com um grampo de roupa. Irmão, eles têm pistas da Hot Wheels, mas a melhor pista que eles viram na vida foi a pista de grampo. Porque o segredo não era a pista, o segredo era o pai sentado no chão com eles. Eu vou te falar uma coisa, meu lindo, o segredo não é a bolsa que você compra para tua esposa. O segredo é o abraço verdadeiro que você dá nela. Posso falar uma coisa para você, minha linda? O segredo não é o presente, não, o segredo é a tua presença. A gente confunde os valores, a gente está tentando comprar aquilo que não tem dinheiro no mundo, nem Mastercard. É você. Portanto, não espere para construir o refúgio no dia que a chuva começar a cair. Construa o seu refúgio agora, enquanto o céu está azul, enquanto os teus filhos ainda são pequenos, enquanto a sua esposa ainda está com você. Porque não adianta nada ganhar o mundo inteiro e não ter para onde voltar para celebrar. Não adianta nada ganhar todo o dinheiro do mundo e não ter gente com você para desfrutar no final do dia. Não adianta nada. Cuidado com o preço que você paga pelo dinheiro que você ganha. Eu vou dizer de novo. Tome cuidado com o preço que você paga pelo dinheiro que você ganha. Tem preços que são altos demais. Se sacrificar a sua família, meu lindo, não vale a pena. Dinheiro frouxo não vai ter graça nenhuma lá na frente. Mais vale dividir uma comida simples com a família toda ao seu lado do que comer um banquete sozinho na mesa mais cara do mundo. Eu percebi que algumas irmãs me olharam como se estivesse dizendo, e a bolsa? Estava quase ganhando a bolsa. Estava quase lá. Eu vou te dizer uma coisa interessante. Quando a gente tem tempo para amar, a gente descobre como o outro gosta de ser amado. E se alguns a linguagem de amor é presente, outros é tempo de qualidade, outro é serviço, lembra? Leia sobre. Mas entenda que quando a gente dedica tempo, a gente sabe como fazer quem a gente ama se sentir amado. E é nessa simplicidade da vida, nas minúcias de uma rotina, que você constrói um lugar delicioso para voltar. Eu estou indo viajar amanhã. Eu não vou voltar para casa hoje. E é uma das primeiras séries que eu trouxe a minha família toda junto comigo. Eu trouxe o João, eu trouxe o Noah, eu trouxe a Serena, a Paulinha, tá todo mundo junto. Porque sabe qual é a graça do refúgio? É que se você construir ele bem feito, ele te acompanha aonde você for. Jesus nos ensina a transformar a nossa casa no lugar seguro. Senhor Jesus, cura a nossa família, cura os nossos pais, cura as nossas emoções,
Nos dá forma, Jesus, porque às vezes nós até queremos, mas quem está junto não quer. Nos dá a estratégia de fazer da maneira certa, porque a gente sabe que a vida é feita de tempestades, Senhor, mas nós queremos ter um ambiente para voltar. A gente quer ter um lugar, Jesus. Senhor, assim como eu percebo no dia a dia as coisas que precisam ser mudadas e melhoradas, Senhor Jesus, que quem ouça essa palavra tenha discernimento do Espírito Santo no que, como precisamos mudar, aonde estão as falhas, aonde estão as brechas, porque queremos ter um ambiente seguro, um lugar para sair, mas um endereço para poder voltar. Em nome de Jesus, amém.